Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder iniciar uma nova semana de trabalhos, rezando com todos vocês, recebendo cada um também aqui na minha casa. Que a palavra de Deus possa encontrar morada nos nossos corações. Quero saudar também a quem é novo nesse canal de evangelização, você que se inscreveu há pouco tempo, ou rezar também pela sua perseverança, porque quando nós perseveramos na palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, muitas coisas e realidades da nossa vida são transformadas. E isso você que acompanha há mais tempo já sabe por experiência própria. Então você que ainda não é inscrito e quem sabe esteja acompanhando o Evangelho pela primeira vez aqui nesse canal, logo aqui embaixo, clique ali onde está escrito inscrever-se, inscreva-se e venha fazer parte do nosso grupo de oração. É totalmente gratuito, você inscreve-se e aí nos ajuda também a evangelizar. E após acompanhar o Evangelho, não deixe de curtir, de compartilhar também com seus amigos, seus contatos aí no seu celular, no seu computador, tá bom? Então vou convidar você a pegar a sua Bíblia aí na sua casa, vamos rezar juntos. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30. O texto diz assim: Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje é um pouco mais longo, mas ele tem um contexto e nós precisamos entender. Nós ouvimos lá no início que Jesus, como de costume, ia até a sinagoga para fazer a sua oração. Ali lhe deram o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é um livro profético, ou seja, um livro que anuncia aquilo que há de vir. E Jesus, após ler a Escritura, diz: hoje se cumpriu esta Escritura.
Este de quem fala Isaías sou eu. E é interessante a reação das pessoas, porque Jesus diz para eles, assim como se falava o provérbio da época, né? Médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui entre os teus aquilo que fez, né? Ouvimos falar que fizesse em Cafarnaum. Ou seja, eles queriam que Jesus fizesse tudo naquela mesma realidade como foi feito. Porém, Jesus diz, olha, nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria, na sua terra. Porque não é só a ação do profeta, não é só a ação de Deus. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Não é simplesmente jogar a semente. A terra precisa estar preparada. Você vai dizer, sim, mas eu joguei as mesmas sementes, mas o terreno não era igual. A adubação, o cuidado foi feito de forma diferente, por isso produziu frutos de forma diferente. Assim acontece também em cada coração, assim acontece em cada povo, em cada região. Às vezes você vai dizer, sim, mas era uma região tão pobre e a gente vê tantas coisas bacanas acontecendo. Sim, porque as pessoas estavam com o coração preparado para a ação de Deus. E às vezes nós vivemos uma região rica, né, com prosperidade, mas fechados para a graça de Deus, para a ação de Deus em nós, e aí vamos nos esfriando cada vez mais. Parece que nos engessamos dentro de um sistema. E Jesus nos orienta. E aí Jesus faz o quê? Cita 2 exemplos que aconteceram na história. No tempo de Elias, no tempo de Eliseu. 2 fatos que já aconteceu na história. E ele diz, agora é um novo fato que está acontecendo. E as coisas só se repetem. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para eles, não tem como realizar muitas coisas com vocês porque vocês têm um coração duro, vocês são egoístas, vocês são autossuficientes, vocês não permitem a ação de Deus em vocês. E aí o que eles fazem? Eles ficam furiosos com Jesus. Porque Jesus não falou aquilo que eles queriam ouvir. E aí levam Jesus lá para o alto do monte, a fim de lançá-lo no precipício. E o texto diz, Jesus passando no meio deles, seguiu o seu caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos também uma missão. Cada um, no seu tempo em que vive, tem uma missão a realizar. E nós precisamos ouvir essa verdade e transmitir essa verdade, mesmo que muitos não vão concordar. Mesmo que muitos vão achar essa palavra dura, pesada, mas aí eu vou ter que sair do meu comodismo, disso que eu já estruturei na minha vida. Mas a verdade precisa ser dita. E mesmo que você seja perseguido, mesmo que muitas pessoas te critiquem, faça como Jesus. Continue o caminho, continue anunciando. Então nós vamos pedir a graça de Deus, as bênçãos de Deus sobre cada um de nós, também sobre as nossas famílias, sobre os trabalhos desta semana, para que nós possamos em tudo revelar o amor que sentimos por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.